Bom dia, Sétimo Ano. A gente está na caminhada aí da colonização portuguesa no Brasil. E nós estamos aí para entender como é que os portugueses chegaram. Na aula passada, nós falamos que, na verdade, o Brasil ficou 30 anos abandonado. Não é que não tinha dono, eles não tinham interesse, Portugal não tinha interesse de colonizar o Brasil. Nós falamos que, na verdade, o interesse real de Portugal, no primeiro momento, em 1500, era na costa africana e asiática, por causa do ouro, das especiarias. Lembra que o caminho era para chegar na Índia, para chegar lá no Oriente. Lembra disso que nós vimos no capítulo? Lá em Calicut, o Samurim que recebeu eles mal. Depois eles foram lá em direção ao Japão, à China, e descobriram que a cultura da China, a civilização era muito superior a deles. E nós vimos que, na verdade, Portugal, como não descobriu nenhum produto de altíssimo valor comercial, eles ficaram frustrados que não encontraram metais preciosos, principalmente, que nem lá na América Espanhola, porque os espanhóis chegaram lá nos Incas e Astecas e já descobriram minas de ouro, de prata, de cobre. Aqui no Brasil não foi descoberto, descobriram o pau-brasil, daí que vem o nome, né? Dizem, Brasil. Professor, e nós vimos que, na verdade, o Brasil era um posto de abastecimento. Era o posto Ipiranga daquela época, né? Por quê, professor? Porque eles vinham lá de Portugal e encostavam aqui na costa brasileira devido aos ventos violentos, jogava a galera aqui na costa, depois a costa que eles abasteciam com água, com alimento, com animais, com comida, frutas, verduras, e eles continuavam a fazer o périplo africano para passar pelo Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, até chegar lá em Calicut, em Goa, em Coxim, que era o destino final. Abastecia os navios lá de especiarias, passavam pela costa africana também, trocando por ouro, recolhendo especiarias, paravam no Brasil para reabastecer na volta, olha só, reabastecer na volta, carregavam aqui o pau-brasil e depois eles iam para onde? Para a Europa, para Portugal, para revender. Então, na verdade, o Brasil funcionava como se fosse um posto de reabastecimento. Era o caminho, era o famoso périplo africano. O Brasil ficava no meio do périplo africano. Professor, mas não era melhor passar pela costa da África? Era muito perigoso, dizem naquela época os ventos. Os ventos jogavam as naus em direção ao meio do Oceano Atlântico. Então eles paravam aqui no Brasil, já estava próximo mesmo, paravam no Brasil, reabastecia lá, pegava os produtos, voltava, botava no Brasil, pegava o pau-brasil. Nesse momento, o pau-brasil era um produto que era valorizado na Europa, só que não dava um altíssimo valor. Não deu para explicar isso, que a gente ficou meio corrido naquela aula, que eu fiquei cobrando os trabalhos. A tintura, o cerne dele, o centro, com uma cor meio rubra, meio avermelhada, alaranjada, era muito valorizado na Europa. Só que não dava o lucro, de repente, do ouro, da pimenta, das moscadas, que dava um lucro de 4.000%. 4.000% num carregamento. Nós vimos lá, quando o Vasco da Gama chegou lá com Calicut, lá comercializando em Calicut, com Samorim. Professor, então o Brasil, nesse primeiro momento, na verdade, o que se fez na costa do Brasil foi feitorias. O que são as feitorias? Eu até pedi para anotar aí. Era um grande depósito de armazéns que ficavam aqui no litoral do Brasil. Havia portugueses sim aqui morando, viviam quase como indígenas, as vilas eram precárias, pequenas, praticamente viviam abandonadas à própria sorte. Teve pessoas que ficaram aqui desde 1500, só que não era com a bênção oficial, não era o governo português organizando a colonização. As pessoas ficaram como particulares, até os degredados que a gente fala, bandidos, o pessoal resolveu ficar aqui. Ótimo, ficaram. E na costa brasileira, em pouquíssimos lugares foram feitas feitorias, que eram grandes depósitos de armazenamento de pau-brasil, de alimento, de víveres, que serviam como ponto de parada na costa brasileira para a carreira da Índia. Então, nesse momento, o Brasil tem o quê? Feitorias. Só isso, não tem uma colonização oficial. O Brasil meio que ficou o quê? Brasil, se vira aí. Você não está dando lucro, eu não vou investir lá. Galera, eu já falei com vocês na aula passada, pensa com a cabeça, não com o coração. Você vai investir num local que talvez dê lucro? Ou você vai investir num local que está dando lucro? É óbvio, quem pai é comerciante vai investir num local que dá lucro. Se o lucro estava na Ásia e na África, eu vou deixar o Brasil lá em banho-maria, está dando lucro lá com o pau-brasil, beleza. Serve lá para o ponto de parada. O pessoal está mandando as perguntas, pode mandar que eu vou responder hoje. Vou deixar o Brasil como ponto de parada lá, carreira da Índia, para fazer o périplo africano.
E é isso que vai acontecer. As fortificações eram feitas de paliçada, era improvisada. O que é paliçada? De madeira, de palha. Os índios atacavam constantemente. Então, era uma coisa até improvisada. As primeiras habitações aqui no Brasil se parecia mais com as habitações indígenas. Os portugueses tiveram que aprender com os indígenas o que comer, como entrar na floresta, aprenderam as ervas, os chás, porque eles estavam aqui sozinhos. Essa que é a verdade. Eu vou responder hoje as perguntas que não deu tempo. Peraí. A Esther perguntou, eles demoravam quanto tempo para dar essa volta, fazer o périplo africano passar pelo Brasil e voltar para a Europa? Saindo da Índia e voltando para a Europa, poderia durar entre 2 e 3 meses, sem imprevisto. Ou poderia ser um pouco até mais rápido, depende dos ventos, dependia muito. Mas era uma viagem de 2, 3 meses dentro do navio, tranquilo, Esther. Sem imprevisto. Deixa eu ver. As feitorias eram como se fossem grandes armazéns, localizados em pequenas vilas e cidades na costa brasileira, para servir como um ponto ali de comércio, de abastecimento, ok? Tranquilo? Podemos passar? Depois, o que nós falamos? Que essa carreira da Índia, na verdade, não justificava o lucro aqui na costa brasileira. A carreira da Índia não justificava o lucro na costa brasileira. Por que não? Porque era mais interessante ir para a África e para a Ásia, chegar na Índia, chegar na China e comercializar ali na costa africana. Professor, na verdade, o que vai acontecer é que Portugal queria o Brasil, mas não queria investir no Brasil. Eu acho que eu mandei anotar isso na aula passada. Coloca aí, do lado disso aqui, aqui, coloca do lado disso aqui, o Brasil, Portugal, né, na visão de Portugal, o Brasil não era digno de se investir ainda pesadamente, porque não poderia não dar retorno. Esse que é o grande lance. Então, na verdade, Portugal queria o Brasil, mas nesse primeiro momento, no período pré-colonial, de 1500 a 1530, ele não queria investir aonde? No Brasil, porque o lucro aqui não era grande, era incerto. Eu não vou investir diretamente. E a mudança de Portugal veio justamente com a mudança de relação lá no Oriente. Por incrível que pareça, lá no Oriente vai acontecer alguma coisa e vai influenciar no Brasil. Quando que o Brasil se torna realmente importante, professor? O Brasil se torna importante a partir do momento que entra em crise o comércio com o Oriente. Quando o Brasil entra em crise, o Brasil não, né? Quando Portugal entra em crise com o comércio com o Oriente, nós vamos ver 3 mudanças em relação de Portugal com o Brasil. O primeiro, a ameaça de invasão estrangeira, eu falei com vocês. Os ingleses, franceses, holandeses vão começar a cobiçar o litoral brasileiro. Portugal não tinha interesse, então eles vão começar a invadir. Principalmente ingleses e franceses. Nós vamos ver na próxima apostila. A França vai invadir o litoral do Brasil, vai tomar parte do litoral do Brasil. Depois vai ser a Holanda, que nós vamos ver no Nordeste. Outra coisa, vai chegar uma hora que a concorrência vai ser tão grande lá no comércio de especiarias no Oriente, que o comércio vai se tornar desinteressante. Galera, também com o microfone aberto. Pronto, já desabilitei. Era Maria Luísa. Vamos lá. Vai chegar uma hora que a concorrência lá no Oriente vai ser muito grande. O périplo africano, que era exclusivo dos portugueses, vai começar a ser navegado por ingleses, franceses, holandeses e outras nações. Se todo mundo chega lá na África, se todo mundo chegar lá no Oriente, na Índia, para fazer comércio de especiarias, a concorrência aumenta. É que nem o arroz, galera. Agora, diminuiu a produção, aumentou o preço. O que aconteceu lá no Oriente? Muitos navios foram lá abastecer com especiarias e levar para a Europa. O preço da especiaria, do tempero na Europa caiu. Então, na verdade, não vai compensar mais Portugal se arriscar para fazer o périplo africano para chegar lá na Índia. E quando ele voltava, o lucro que era de 4.000%, agora é de 500% ou até menos. Então, vai valer a pena? Não. Você tinha que embarcar o navio, tinha que lutar contra os inimigos, você tinha que, muitas vezes, lutar contra os piratas que nós vimos.
você poderia pegar uma tempestade e perder os navios, e o prejuízo era enorme. Então vai chegar uma hora que eles vão falar, caramba, eu estou gastando muito com o pérola africano, só que o lucro não está compensando. Entendeu? O lucro lá das especiarias da Índia não está compensando. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que Portugal perca o interesse com o comércio com o Oriente. E o último é o mais interessante. O Brasil ainda era desconhecido. O Brasil, ali as poucas vilas que tinha eram no litoral. Então para pensar, Portugal vai abrir mão de um território sem ter nunca explorado. Então vai ligar o alerta na coroa portuguesa. Com a ameaça de invasão estrangeira, com a queda no lucro do comércio com o Oriente, a iniciativa deles é: vamos tomar posse efetiva do litoral do Brasil, e será 1530, tomar posse efetiva para a gente explorar o território. Vai que a gente descobre ouro, vai que a gente descobre prata. Até então o Brasil só tinha ficado o quê? Abandonado. Ok? Relembrando, hein? Agora, a aula de hoje. Dúvidas? Dúvidas? Podemos passar? Então, vamos lá. Professor, o que se caracterizou essa primeira fase? Vamos lá. As famosas expedições guarda-costas. Eu já tinha mostrado isso? Eu acho que não, né? Essa imagem não, né? Eu acho que não, né? Responde aí, me ajuda. Eu acho que eu não cheguei aqui não, né? Professor, o que se fazia no litoral brasileiro entre 1500 e 1530? Portugal mandava uma expedição com 2, 3 navios. Lembra que o Brasil era só a metade, hein? Tratado de Tordesilhas. Só o litoral. Professor, o que o pessoal fazia, Portugal fazia para manter a segurança e o território português? Vamos lá. Portugal mandava ali 2, 3 navios para atravessar a costa do Brasil, para olhar se alguém tinha invadido e formado ali, de repente, alguma vila. E eles vão descobrir que os franceses vão invadir. Qual era o nome dessas expedições? Expedições guarda-costas. Mandavam navios lá, naus equipadas com canhões, 2, 3 naus. Eles atravessavam o litoral do Brasil, eles desciam embaixo até ali a região sul, voltavam, olhavam se tinha alguma invasão, combatiam os piratas, os corsários de outros países, mas mesmo assim vai ter invasão. E depois eles voltavam e falavam com o rei de Portugal: olha, rei de Portugal, tá tudo certo, ninguém invadiu o Brasil não. Nessas expedições guarda-costas, eles vão começar a ver, principalmente que franceses vão começar a ocupar o litoral. E eu cheguei a comentar isso na aula passada. Gente, para os indígenas não fazia diferença comercializar com o Brasil com francês, holandês, inglês, português, espanhol. Para os indígenas era tudo a mesma coisa, não fazia diferença nenhuma. Nenhuma. Então, se você acha, os portugueses chegaram e falavam para os indígenas: olha, você comercializou com os franceses. Aí os indígenas falavam: eu não sei quem é quem, para mim, não estou nem aí. Qualquer um que encostar aqui, eu troco para o Brasil com as bugigangas que vocês me dão. A gente vai ver. Professor, o que justificou o início, a ocupação do Brasil? Ocupação não é. O que justificou a tomada e a posse do litoral do Brasil? É o pau-brasil, igual eu falei com vocês. A exploração do pau-brasil foi dada a pessoas particulares, que tinham a função de explorar o pau-brasil e vigiar o litoral brasileiro. Eles embarcavam o pau-brasil e levavam para a Europa. Levavam lá e comercializavam. Aquela cor rubra, vermelha, né? Professor, mas quem extraía o pau-brasil? Nós já vimos isso no capítulo retrasado, sobre os povos brasileiros, povos nativos do Brasil, com aquela imagem do litoral. Na verdade, quem extraía o pau-brasil eram os próprios povos indígenas. Galera, o litoral brasileiro era riquíssimo em pau-brasil. Nós já vimos que foi aí, quando os portugueses chegaram, que quando começou o desmatamento no Brasil, que continua até os dias de hoje. Não sei se vocês estão vendo, né? É uma coisa que já tem séculos, mais de 500 anos. Eram os próprios indígenas que cortavam o pau-brasil. Eram os próprios indígenas que botavam nas canoas deles e embarcavam nos navios portugueses, nas caravelas. Qual é o nome desse comércio, professor? Escambo. Anota aí. Escambo. Os portugueses faziam escambo com os povos indígenas, com os povos nativos no Brasil. Era mais ou menos o seguinte: os indígenas, eles cortavam, armazenavam nas feitorias e carregavam nas caravelas, nas naus, o pau-brasil.
Em troca, os portugueses davam bugigangas que eles carregavam nos navios. Como, professor? Espelho, anzol, machado, faca, roupa, panela, que os nossos nativos não conheciam. Aí você fala, nossa, professor, eles eram muito burros, por que eles não trocavam por ouro? Porque os indígenas não conheciam esse valor monetário, não conheciam o valor do ouro. Só os incas, os astecas conheciam lá. Na verdade, os presentes que eram dados aqui aos indígenas não tinham valor nenhum para os portugueses. Mas os portugueses viram que os nativos, ao olhar o espelho, ficavam maravilhados. Quando eles utilizavam o anzol para pescar, que era mais eficiente, de metal, do que flechar, os indígenas acharam aquilo maravilhoso. Quando eles receberam os machados e eles viram que poderiam cortar uma árvore, que podia levar o dia inteiro, uma manhã toda, cortar em 1 hora, eles ficavam maravilhados. Então aconteceu o famoso escambo. Os próprios indígenas, eles cortavam, armazenavam e carregavam para o Brasil em troca de bugigangas, presentes, quinquilharias, que para os portugueses não tinham valor nenhum. Ok? Não tinha valor nenhum. Os portugueses davam arma de fogo? Não. Davam espada? Não. Lógico que não, né? Porque senão eles iam estar armando os povos indígenas. Eles davam quinquilharias, bugigangas. Daí que vem o nome escambo, que é a troca do trabalho indígena por bugigangas dos portugueses. Galera, para pensar. O Brasil ficou assim entre 1500 e 1530. Daí que vem o nome pré-colonial. Era necessário um grande investimento de Portugal para ficar aqui? Não. O pau-brasil exigia colonização? Não. Eles passavam aqui, os próprios indígenas carregavam, e eles iam para onde? Iam para a Europa comercializar. O lucro não era tão grande, mas era seguro. Eu quero que vocês entendam isso. O lucro não era tão grande, exorbitante, que nem especiarias, mas ele era seguro e não exigia a colonização do Brasil. Mas quando houver as invasões, quando o comércio com o Oriente entrar em crise, aí sim a coroa portuguesa vai tomar conta do território e vai colonizar o Brasil. Professor, quando isso ocorre? 1530 é o ano-chave. 1530 se encerra a fase pré-colonial, se encerra as expedições guarda-costas, se encerra aqui aquele negócio só passar no litoral para recolher o pau-brasil, e agora Portugal vai começar a investir no Brasil. Ok? O Brasil vai começar a ser digno de investimento português. Professor, qual é a imagem que é essencial? Abre para mim lá na página 23. Martim Afonso de Souza. Página 23. Tem uma foto dele lá. Martim Afonso de Souza. A coroa portuguesa vai começar a ficar desinteressada pelo Oriente. Nós já vimos. A coroa portuguesa vai começar a ficar temerosa porque, na verdade, vai começar a haver invasões estrangeiras. Exemplo, os franceses vão invadir o litoral, não vou dar spoiler. E eles vão tomar 2 áreas no litoral do Brasil. 2 áreas. Não vai ser só uma, não. Ok? Quase que parte do litoral do Brasil pertenceu à França. Quase. Professor, então o que o rei português vai fazer? Olha, o rei português vai falar, eu vou ter que desembolsar parte do meu lucro e investir nessa colônia que até então é incerta, chamada Brasil. A terra de Santa Cruz no início, né? Brasil. Então, quem é que vai ser mandado para cá? O primeiro colonizador, a primeira iniciativa de colonização vai caber a Martim Afonso de Souza. Esse cara que está com essa imagem aí. Sim, ele era um fidalgo. O que é fidalgo? É o nome do nobre português. Ele era um nobre português de confiança do rei de Portugal. Galera, ninguém veio para cá porque era pé rapado. Tudo bem, lá no dia 22 de abril de 1500 veio degredado, veio um monte de gente aí depois no Brasil que tinha caráter duvidoso. Mas quando começa a colonização do Brasil, o rei português não ia mandar qualquer pé rapado para cá. Galera, isso é lenda, o pessoal acredita muito nisso. Que o Brasil só foi colonizado por bandido. Não foi assim. O Martim Afonso de Souza, ele era um fidalgo, ele era um nobre, fidalgo, né? Português nobre. O rei português vai investir, junto com o Martim Afonso de Souza, na colonização do litoral do Brasil. Vai chegar aqui mais ou menos 400 pessoas. Eles vão trazer animais, vão trazer boi, vaca, cavalo, que era essencial. Dentro da nau, professor, com certeza. Boi, vaca, cavalo, porque eles vinham para cá para realmente colonizar o país. Agora sim começa a colonização.
tipo lá, né, das 13 colônias. E ele também vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Porque quando aqui o pessoal chegou em 1500, viu que o nosso clima era muito parecido com o na Índia, na costa africana. E lá tinha cultivo de cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar você faz o açúcar refinado, o açúcar mascavo, que tinha um alto valor comercial na Europa. Então vamos lá, quando Martim Afonso de Souza veio, ele veio numa condição aqui no Brasil, igual eu falei com vocês, gente, aqui só tinha feitorias, tinha pequenas vilas, era horrível, era horrível. Aqui não houve um preparo nenhum. Quando ele chegou aqui, ele tomou um susto. Ele viu aqui os portugueses vivendo que nem indígenas, essa que é a verdade. Se amaziando, namorando, tomando as indígenas como se fossem mulheres. As vilas precárias, cercadas com paliçadas. Quando ele chegou aqui, ele viu que ele ia ter que, no primeiro momento, foi tão difícil, mas tão difícil, que no primeiro momento ele teve que pedir ajuda aos indígenas para sobreviver, para poder se alimentar, para poder se adaptar, os indígenas. E ele trouxe o açúcar porque o açúcar tinha um alto valor comercial. Então, da onde ia vir o lucro aqui no Brasil, se não tinha pedras preciosas? Na plantação da cana-de-açúcar, porque o pessoal viu que aqui se adaptava muito bem. Era um clima quente e úmido, essencial para ter uma cana-de-açúcar muito boa. E ele vai ser responsável por fundar 2 núcleos populacionais. Por quê? Ele viajou no litoral para ver como é que estava, escolher o local ali de estabelecer. Lógico, tinha que ter um porto natural próximo para ele ficar ali, no caso, ter que fugir ou comercializar com a Europa. E ele vai criar 2 locais. Eu botei só um aí que é o mais importante. Ele vai criar a Vila de São Vicente, que vai ser o primeiro núcleo oficial do Brasil. E depois vai criar Santo André da Borda do Campo. Esses 2 locais vão dar origem onde hoje é São Paulo. São Paulo. Então ele escolheu o litoral sul de São Paulo para estabelecer, onde hoje seria, né? O litoral sul ali de São Paulo. Professor, e como é que foi? Galera, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eles chegaram aqui, tiveram que se adaptar ao clima. Os índios atacavam constantemente. As primeiras cartas que ele mandava, ele fala da dificuldade de colonização. Não foi fácil, o pessoal teve que se adaptar, teve que aprender com os indígenas o que podia comer, o que podia caçar, quais são as ervas e chás que eles poderiam tomar, porque ele poderia comer lá um cogumelo e morrer envenenado. Então foi complicadíssimo o início da colonização do Brasil. Foi uma aventura. Foi uma aventura. Professor, e o que nós tiramos dessa lição da primeira colonização? Não foi fácil. E na cabeça da corte portuguesa, como não houve um desenvolvimento, porque eles acharam que eles iam fazer ali em São Vicente e também em Santo André da Borda do Campo, e depois a vila ia crescer, e aí o Brasil ia começar a se desenvolver no litoral. Não foi isso que aconteceu. Eles ficaram presos ali na vila de São Vicente, ali na vila de Santo André da Borda do Campo. Na coroa portuguesa, o tempo foi passando, e eles foram vendo que essa colonização, vieram também outros governadores para cá, foi um fracasso, não deu certo. Não foi totalmente fracasso, mas o lucro que esperava não aconteceu, não veio com a cana-de-açúcar. E é aí que vem a segunda forma de colonização do Brasil, que é a famosa capitania hereditária. Olha o nome, capitania hereditária. Nós já vimos o que são vice-reinos e capitanias. Eu já expliquei isso naquele capítulo lá da colonização espanhola na América. Eram grandes porções de terra divididos com o governador. Professor, vamos lá então. Vamos falar a verdade. Não deu muito certo o início da colonização do Brasil. Não foi um fracasso completo, não. Mas ficou aquém do que Portugal queria. Portugal, a corte portuguesa, o rei português, queria um lucro. Queria enriquecer. Já que não encontrou aqui ouro e prata, vamos então cultivar a cana-de-açúcar. Era uma especiaria de alto valor comercial. Só que não foi muito difícil. Foram 14 anos de iniciativa que, na verdade, foi patinando. São Vicente, Santo da Borda do Campo, não crescia. Ficou aquela vila ali, meio ali atrasada, parada no tempo. Então, o que vai acontecer? O rei português vai ter uma sacada. Professor, as capitanias hereditárias é uma nova fórmula de colonização. Me falaram que acho que vocês viram com o tio Rubens, então vai ser fácil. Na verdade, as capitanias hereditárias foi uma privatização da colonização do Brasil. Professor, o que é isso? O que é privatizar alguma coisa? Alguém me ajuda aí. O que é privatizar alguma coisa?
Tá na época agora, estão falando que vão privatizar um monte de coisa. Vão privatizar o Correio, ou a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. O que é privatizar alguma coisa? Fala para mim. Alguém sabe? Quem não sabe o que é privatizar? Coloca não aí no chat. Quem não sabe o que é privatizar? Todo mundo sabe? Não. Ó, privatizar não é deixar sem funcionamento, é o contrário. É quando você pega alguma coisa que é pública e transforma em particular. Vou dar um exemplo. É como se você pegasse o Banestes do Espírito Santo e privatizasse e passasse para as pessoas particulares. Eles compram isso. O que é público vira privado. Tá, a Esther tirou da internet. Ó, vou tirar aqui que a Esther tirou. Fazer com que uma empresa que pertence ao setor público passe ao setor privado. É isso. Imagina que você, quando seu pai viaja, vamos lá, quando seu pai viaja, não sei se vocês viajaram agora no feriadão, seu pai teve que pagar pedágio, não teve? Às vezes, quando você viaja, não tem que pagar pedágio. Aquele pedágio é porque a estrada que era pública, que deveria ser mantida pelo governo brasileiro, passou para uma empresa particular. Então, privatizar é quando você pega alguma coisa que é pública, que está no governo, e vende e passa para uma empresa privada, para ela poder explorar. Professor, então, isso aí, Cauã botou assim, é igual a um avião particular. Isso aí, um avião que, de repente, vocês não podem entrar porque pertence a uma pessoa, é particular, é daquela empresa. É isso aí, Cauã. Então, vamos lá. A colonização do Brasil foi passada para as pessoas particulares. A partir de agora, não é o rei português que vai investir. Não é o rei português que vai investir. Segura essa. A partir de agora, o rei português teve uma sacada. Ao invés de eu botar o dinheiro, ao invés de o rei botar o dinheiro para explorar, eu não vou colocar o meu dinheiro. Eu vou chamar pessoas particulares para investir dinheiro do seu bolso para colonizar o Brasil. Vou repetir. Ao invés do rei botar o dinheiro do governo português para investir no Brasil, o rei português vai chamar fidalgos, nobres, e vai falar com eles para o quê? Pegar o seu próprio dinheiro e investir no Brasil. Uma aventura, literalmente. Então ele vai privatizar a colonização. Como, professor? Olha o mapa. Incrivelmente, a apostila só vai trazer o mapa das capitanias hereditárias lá na página 26. Eu tirei um outro mapa, mas lá na página 26, tem aí o mapa das capitanias hereditárias. O que o governo português fez? Dividiu o Brasil em 15 lotes e deu a 12 donatários, que recebiam o direito de explorar essas capitanias. Eles recebiam direito através da carta de doação e o foral, ok? Então, o que o governo português fez? Fidalgos, vem cá. Quem é que quer investir no Brasil? Aí o cara levantava a mão. Eu quero! Beleza. Pega o dinheiro do seu bolso e você vai lá, eu vou te dar uma capitania e você vai lá investir nela. A iniciativa passou a ser particular dos próprios nobres portugueses que desejavam investir no Brasil para tirar um alto lucro. Galera, já tinha dado meio errado com Martim Afonso de Souza. Você acha que isso, na propaganda lá em Portugal, alguém contava isso? Nem pensar. Ele só falava a parte boa. Não, a terra lá é muito fértil, lá tem muita água, tem muito animal, tudo que você planta lá dá, é a carta de pelo vai de caminho. A propaganda que foi feita muito boa do Brasil. O lado ruim, os milhares de indígenas que te atacavam, as doenças, ficar longe de Portugal sozinho, ninguém contava. Que as capitanias eram uma muito longe da outra. As capitanias eram muito longe uma da outra. Você ficou isolado, você tinha que ficar sozinho. Professor, então qual é o grande lance? A partir de agora, a cobiça aí é importante, hein? Quem ia investir no Brasil não era diretamente a coroa portuguesa. Eram os fidalgos, que tinham que tirar dinheiro do seu próprio bolso. Por isso que se fala que o Brasil, a colonização foi privatizada. Professor, qual eram as obrigações do capitão donatário? Vamos lá. Defender o litoral, catequizar os nativos, lembra que era também missão deles, junto com os jesuítas, arrecadar os impostos, aplicar a justiça, porque ninguém ia vir de Portugal aplicar a justiça aqui,
colonizar o território, buscar riquezas, e qual era a vontade da coroa portuguesa? Isso tudo era obrigação de quem? Do capitão donatário. E em troca, a coroa portuguesa dava o direito de exploração e ficava com parte do lucro. Então imagina, o cara tinha que defender o litoral, tinha que catequizar os índios, colonizar o território, buscar riquezas, fazer um monte de coisa, buscar riquezas. E no final, ele tinha que dar ainda parte do lucro para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa não fazia nada, só recebia parte do lucro. Tava bom para você? Quem é que se deu bem? A coroa portuguesa. É óbvio. Professor, então vamos lá. Por que o nome é capitania hereditária? Você passava o território de pai para filho. Você passava para as pessoas da sua família. Você não podia vender, você não podia alugar. Era uma concessão direta do rei. O rei confiava em você. Você era um nobre na sua linhagem. Professor, todas as capitanias deram certo? Não! Sabe quantas deram certo? Só 2. São Vicente, que foi fundada lá por Martim Afonso de Souza. E também Pernambuco, porque tinha um solo de massapê muito fértil e era bem mais próximo de Portugal. Então, quantas deram certo? Essa aqui, ó, de Pernambuco, e aqui, ó, São Vicente, no litoral, bem pequenininho. Professor, Espírito Santo deu certo? Não! Quem chegou aqui para colonizar a gente foi quem? Quem foi o cara que colonizou o Espírito Santo? Quem foi o capitão donatário? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Escreve para mim, chama no microfone. Quem foi? Quem foi? Ah, professor, eu não sei, mas parabéns, capixaba. E aí? Quem foi? Tá todo mundo procurando na internet agora. Quem foi que colonizou, o capitão donatário que colonizou o Espírito Santo? Aqui, ó, nós estávamos aqui, ó, pertinho de São Vicente, ó. Quem colonizou o Espírito Santo? Bom, galera, procura aí. Quem colonizou o Espírito Santo? Quem foi o capitão donatário que veio para colonizar o Espírito Santo? Opa, Ana Vitória. Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho. O Vasco perdeu ontem. Sim, ele não foi vice. Ele veio colonizar o Espírito Santo. Professor, qual era o problema das capitanias? Isso não está na apostila. Galera, uma era muito distante da outra. Ficava sem comunicação. Muitas sofreram com os ataques dos indígenas, que matavam o gado, que destruíam a cana-de-açúcar, que destruíam o roçado. Não foi todo mundo que se deu bem, não. O Espírito Santo é esse caso. Os indígenas não davam paz ao colonizador. Não davam paz. Então imagina, de 15 capitanias, de 15 lotes, só 2 deram certo. 2 deram certo. Olha só o drama. Colonizar o Brasil não foi fácil, foi uma aventura. Teve capitão donatário que colocou tudo que tinha aqui e perdeu tudo. Tudo. É o caso de Vasco Fernandes Coutinho, que perdeu grande parte da fortuna. Então imagina, o cara colocar tudo aqui no nosso litoral e de repente o quê? Pum, não dá certo. Você vai volta lá para Portugal, pede empréstimo, se endivida, volta para o Brasil, vai lá, busca colonos, volta para o Brasil, volta para suas capitanias e descobre que as coisas não estão indo bem. Aí você vai definhando, vai ficando devendo. E você, na verdade, vai ficar endividado. Não é a coroa portuguesa. A coroa portuguesa deu direito para você explorar, para você defender o litoral, para você buscar meios de enriquecer. E a coroa portuguesa só ficava olhando, queria parte do lucro. Aonde deu certo? São Vicente e Pernambuco, com a produção de cana-de-açúcar, porque eles tinham comunicação fácil com Portugal. Então só as 2 deram certo. Olha só que doideira. Professor, mas quer dizer que as outras ficaram despovoadas? Não. Continuou a colonização aqui no Espírito Santo. Continuou lá em Porto Seguro, em Ilhéus, na Bahia, em Itamaracá. Continuou. Só que não com aquela lucro, com aquela pujança que a coroa portuguesa queria. E é aí que vem a terceira fase da colonização do Brasil. Terceira. Professor, olha só, hein? Capitanias hereditárias, 1534.
Depois de 14 anos, o governo português se convenceu que as coisas não estavam indo bem de novo. Não deu certo com Martim Afonso de Souza, não deu certo com as capitanias hereditárias e os donatários. Então, o que os caras vão fazer? A coroa portuguesa. Quer saber? A verdade agora é que quem vai administrar a colonização do Brasil vai ser diretamente a coroa portuguesa. E é aí que vem a terceira fase da colonização do Brasil, chamado de governo geral. Olha o nome, governo geral. O Brasil ia ficar sob a administração direta da coroa portuguesa. Direta. Para tudo agora. Questão que cai direto e o pessoal erra. Professor, isso quer dizer que as capitanias hereditárias acabaram? Nessa época, cada capitão donatário fazia sua lei, aplicava sua justiça, bancava com seus meios a busca de lucros de metais preciosos, e eles só respondiam, os capitães donatários, diretamente ao rei. Diretamente ao rei. Agora não. O Brasil vai ter um governador geral. Um governador geral. Professor, qual era a ideia do governo geral? Devido ao fracasso de Martim Afonso de Souza, devido ao fracasso das capitanias hereditárias, o que vai acontecer? Vamos centralizar a administração no Brasil. Abre para mim lá na página 25. Página 25, tem uma imagem muito bonita de Tomé de Souza, nosso primeiro governador geral. Qual era a ideia das capitanias do governo geral? Se faltava administração central, os capitães donatários faziam o que queriam. Agora não. Nós vamos ter um governador central, um governo central no Brasil, e esse governo central vai determinar as normas. Agora os capitães vão conversar com o governo geral, e o governo geral vai se reportar direto a Portugal. Vai centralizar a administração. O governador geral vai ser o cara mais poderoso do Brasil a partir de agora. Não são os capitães donatários. E as capitanias não acabam, elas continuam existindo. Professor, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, e ele escolheu a capitania que fica lá em Salvador, hoje na Bahia. E ele determinou que a capitania da Bahia, de Todos os Santos, ia ser a sede administrativa do seu governo. É aí que a Bahia vai se transformar a sede do governo português no Brasil. Depois vai ser o Rio de Janeiro e depois vai ser Brasília, ok? Mas no primeiro momento, a Bahia vai ser escolhida. Por quê? Localização geográfica, meio caminho com Portugal, Nordeste, próximo de Pernambuco, grande produtor de açúcar. Foi estratégico. Não foi porque ele gostava lá de carnaval, não. Ok? Professor, o governador geral, sozinho, não dava conta de vigiar o Brasil. Então, o governador geral, ele tinha que ter 3 braços direitos. 3 caras para auxiliar ele. O primeiro cara era o capitão Mor, que era responsável pela defesa do litoral. A ideia do capitão Mor era que ele ia coordenar a defesa do litoral do Brasil contra as invasões. Agora, não é só o capitão donatário que vigia. Tem aqui um capitão Mor. Precisando de ajuda? Chama o cara. Ele vai ajudar vocês. Depois, vem o segundo cara, o ouvidor Mor. Olha o nome. Ouvidor Mor. Se o cara ouve, é brincadeira. É só para você gravar. Se o cara ouve, ele é responsável pela justiça. Se antes cada donatário aplicava a justiça do seu jeito, agora não. O que vale é a justiça de Portugal e quem determina é o ouvidor Mor. Se houve um crime, se houve um desvio do capitão donatário, se houve a venda de uma capitania que é ilegal, quem é que vai decidir é o ouvidor Mor. Ok? E o último, era o mais temido também, era o provedor Mor. Olha o nome, prover. Ele era responsável justamente pela cobrança de impostos. O provedor Mor era o cara que era responsável pela cobrança de impostos. Esse cara viajava lá ao litoral, imagina. Vou imaginar, né? Ia cobrando agora os capitães donatários impostos devidos à coroa portuguesa. Antes, como cada um tinha que repartir o lucro com Portugal, o cara poderia falsificar o capitão donatário. Poderia dizer que não teve lucro e enganava a coroa portuguesa. Agora tem como? O provedor Mor vai checar os livros, vai ver se é verdade ou não. E não quer saber, ele vai tirar a parte da coroa portuguesa. Então quer dizer que o governador geral ele não ficou aqui à toa. Ele teve auxílio de outras instâncias administrativas. Professor, e dentro das vilas, imagina, e dentro das vilas, das capitanias, como é que se organizavam a vida? Quem é que governava o dia a dia?
Dentro das vilas, e as vilas eram bem precárias, a vila se caracterizava por ter uma igreja e a Câmara Municipal. Tinha uma praça central, de um lado ficava a igreja, do outro lado ficava a Câmara Municipal. E é a Câmara Municipal que para mim importa. Dentro das vilas, aí não estou falando de governador geral que estava aqui, não. Dentro das vilas, no cotidiano, tipo, Vila do Espírito Santo. O Brasil comemorou aqui, ó, dia 8, 469 anos, se não me engano, né? Comemorou agora. Como é que se organizava a vida dentro da Vila da Vitória? Vila da Vitória. Vamos lá. Tinha uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela era composta por vereadores que eram eleitos entre os homens bons. Entenderam a ideia? Tinha a Câmara Municipal, que era composta de vereadores, e esses vereadores eram eleitos entre os homens bons, para tudo. Professor, quem eram os homens bons? Eram nobres, eram pessoas ricas, geralmente donas de terra, brancos, que tinham ali posses, que eram pessoas ali proeminentes. Homens bons, na sua cabeça parece justiça, mas não é. Era a elite local branca que tinha terras, que tinha recursos, que tinha que ter uma renda para se candidatar como vereador. Tinha que ter uma certa renda. Não era para qualquer um, não era para o povão. E junto com os homens bons, tinha um juiz leigo, que era depois chamado juiz de fora, para intermediar os conflitos locais. O que a Câmara trabalhava? A questão da justiça, dos impostos, de calçamento, de coisas do cotidiano, do dia a dia das vilas. E é assim que o Brasil vai começar a ser colonizado, depois de 3 tentativas, 2 fracassadas. Ok? Dúvidas? Não, aqui ó, Esté está perguntando. E se eles não quisessem encontrar os capitães donatários? Se eles não quisessem? Não podia, o rei confiou neles. Não podia voltar atrás não. Era uma questão até de honra, de nobreza. Você ia voltar para Portugal fracassado. Ó, você falhou com o rei de Portugal. É o que vai acontecer com Vasco Fernandes Coutinho. Cena dos próximos capítulos, vou passar a pesquisa. Fica tranquilo. Dúvidas? Perguntas? Calma, Esther. Não vou passar agora não. Relaxa. Depois eu passo a atividade. Quem não me enviou o trabalho tem que enviar urgente. Já mandei os nomes para o pessoal tomar ocorrência, hein? Semana que vem eu vou mandar o planejamento, vai ter atividade. Ficou faltando um pedacinho para falar sobre os judeus convertidos, da página 27. Mas depois a gente lê isso com calma, que é um anexo à parte. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Galera, até quarta-feira, semana que vem eu mando o planejamento. Não esqueça o trabalho quem não enviou. Tchau, tchau. Bom final de semana.